conta do Núcleo Castor, estudos de atividades de existencialismo, em encontros antropológicos, conversas científicas, estudando com o professor Pelayo, da Universidade Nacional da Bolívia, o racionalismo cartesiano para uma introdução ao existencialismo. Estamos vendo a quarta parte do discurso do método e depois, possivelmente, veremos todo o discurso do método, certo? Certo. Tá. Então, tá. Assim, só... porque nessa quarta parte a gente percebe bem a precariedade filosófica de Descartes. Só começaria sempre remarcando isto. René Descartes foi um homem bom, um bom homem, um bom nome, como dizem os franceses, piedoso, religioso, viveu a vida em função da religião e da meditação religiosa, né, e da política que interessava à religião, né? E quando ele tinha 1 ano de vida, a progenitora dele faleceu e os médicos da época diagnosticaram que ele seria paciente da mesma doença que levara a mãe a óbito. E, em consequência disso, o pai dele, o Monsieur Descartes, orientou para que o menino fosse criado com todo conforto e tal, mas que não fosse exigido do menino uma aprendizagem como se exigia dos outros. Ele é de uma família tradicional, importantíssima da França. Os Descartes eram do parlamento da Bretanha, etc. Então ele tinha assim um status na nobreza francesa da época. Por família, ele era da nobreza francesa, René Descartes. Mas por estar diagnosticado pelos médicos da época como portador do mesmo mal, da mesma doença que levara sua mãe a óbito, ele foi... A óbito? A óbito, a morte, levou a morte, quando ele tinha 1 ano de idade. E aí o pai determinou, o Monsieur Descartes, que ele fosse, como eu estava dizendo, cuidado com conforto, sem exigências de aprendizagem própria das outras crianças, porque se previa sua morte para cedo, para logo, né? Assim, René ficou em casa até os 8 anos. Aos 8 anos, o Monsieur Descartes, pai dele, foi ao segundo casamento e René Descartes foi internado no Colégio Laflègue dos jesuítas, né, como tutelado, isto é, ficou sob tutela do Colégio Laflègue dos jesuítas, né, como um tutor nomeado e tudo mais. Então, ele não foi para o colégio como ia qualquer interno para aprender e tal. Ele foi para ficar lá com cuidados especiais. Ele não estava obrigado a cumprir as tarefas de estudante, a aprendizagem, não estava obrigado a frequentar aulas, nem nada disso. Por isso, aqui no discurso do método, ele diz que preferia ficar meditando ao invés de ir para a aula, tudo isso. Bem, ele era dispensado da frequência, né? Ele não era um aluno formal, era apenas um interno tutelado, com cuidados especiais por ser considerado especial a sua situação devido à moléstia ou à doença ou à síndrome de que era portador conforme o diagnóstico dos médicos. Ele esteve no Laflègue dos 8 aos 14 anos, somente. Esse foi o único período em que Descartes esteve vinculado, pelo menos, ao ensino formal, dos 8 aos 14 anos. Mesmo assim, dispensado de frequência das tarefas regulares, etc., como a gente já dissemos. Tudo o que Descartes recebeu de ensino foi nesse período, 8 a 14 anos, né, portanto, numa tenra idade, e nesse período também que ele aprendeu filosofia, só. Aí já se vê, além de tenra idade, 8 a 14 anos, que condição tem uma criança de aprender aí filosofia a sério. Além disso, tratado de maneira especial. Depois ele saiu do Laflègue, foi aprender a lutar esgrima, e daí para frente viveu viajando e conversando com outros ditos sábios, trabalhando na fundação da Confraria Rosa Cruz, de que ele se fez deputado e um dos fundadores, certo?
E foi como tal que em 1627, como já vimos, ele negociou com o cardeal Berulli a redação do seu Invento Mirabile, que estava muito ao gosto da necessidade religiosa e política da época, porque era um modo de possibilitar, deixar a ciência fora de jogo para as considerações morais e políticas e unificar todos os credos, né? Depois, aí ele foi trabalhar e em 1637, já vimos também, com o privilégio da Santa Inquisição, ele publicou o Discurso do Método, né? Então, ele trabalhou a serviço dos interesses políticos e religiosos daquele momento complicado do Estado moderno, ainda início do século XVII, quando era o Richelieu primeiro-ministro da França, 1624 a 1645, e que estava interessado em fazer a unificação dos diversos impérios, já que o Papa não podia mais ser o imperador supremo e tal, né, que é a característica do Estado moderno, multiplicando as monarquias absolutas e tudo mais, tentando articular tudo numa perspectiva religiosa, já que não podia ser apenas católica, né? Então, o Descartes trabalhou nesse contexto, por isso ele acabou ficando o pai da filosofia moderna, porque era para onde as águas corriam, onde ele trabalhou, e, na verdade, ele nadou, vamos dizer assim, a favor da maré. Além disso, pertencia a essa família da nobreza francesa da época, ficou bem colocado e acabou pai da filosofia moderna, embora ele não tenha tido formação para ser filósofo, nem tenha sido um filósofo. Foi, na verdade, um homem piedoso, íntegro, religioso, extremamente religioso, né, que passou a vida em meditações religiosas, trabalho pastoral religioso em favor da Confraria Rosa Cruz, que ele articulava com a Igreja Católica e tal, e por aí produziu os seus estudos, né? Os seus estudos, quer dizer, os seus discursos, os seus textos, né? Não foi um filósofo profissional e não teve formação para isso. Daí que, por exemplo, a obra toda de Descartes, mas o Discurso do Método, que é o núcleo de sua obra, de seu pensamento, é cheio de erros, de equívocos, de lacunas, de precariedades filosóficas. E se compreende essas precariedades por conta da dificuldade de Descartes, de saúde e tal, por ele não ter sido um filósofo profissional. E também porque o interesse dele não era a filosofia, o interesse dele era a religião. Quer dizer, o interesse dele era a política que interessava às religiões. E o interesse fundamental, pessoal, era a fundação da Confraria Rosa Cruz. Nesse contexto é que precisamos, então, compreender o texto do Discurso do Método e compreender as precariedades filosóficas desse discurso. Porque parece, às vezes, né, meio quixotesco, quando se lê o Discurso do Método, se encontra tanta precariedade que parece impossível, tratando-se de um grande filósofo. Na verdade, não se trata de um grande filósofo. Se trata de um respeitável senhor da tradição francesa, da nobreza francesa de sua época, de um homem íntegro, extremamente religioso, piedoso, cidadão de moral ilibada, por tudo que se sabe, mas precariamente preparado ou primariamente preparado para a filosofia e para a tarefa que se propôs. Por aí que se precisa compreender. Porque as precariedades são muito grandes. Depois a gente vai ver, o Descartes desenvolveu, na verdade, um discurso pretensamente filosófico ateu, inaugurou o ateísmo espiritualista e, ao mesmo tempo, ele, Descartes, era um praticante, fazia promessa, foi
fazia a caminhada lá de Santiago de Compostela, etc. Era um homem extremamente religioso, ligado, articulado com a religião católica, com os padres, aquilo tudo, até por força também da família, e formula uma filosofia que deixa à margem toda a teologia precedente, posto que é um discurso ateu. Ele é fundador do espiritualismo ateu, ou do ateísmo espiritualista, né? E essa contradição se pode compreender por isso, pela falta de preparo filosófico de René Descartes. Tanto que, quando foi publicado o Discurso do Método, os filósofos desancaram sobre René Descartes, né? E, chegaram depois a proibir o estudo de Descartes. Até o século XIX, os jesuítas proibiam o estudo de Descartes, porque os filósofos católicos se deram conta do ateísmo, mesmo espiritualista, que representava o racionalismo cartesiano, né? Mas para ele estava tudo bem, porque devido à sua, na verdade, ingenuidade. É a melhor maneira de compreender, é ingenuidade, falta de preparo filosófico e ingenuidade. Não dá, pelo tipo de vida que ele viveu e como foi, não dá para dizer que Descartes foi um trapaceiro que fez tudo isso a propósito. Não, não. Foi por ingenuidade, por não conhecer filosofia, ele não percebeu os absurdos que acabou formulando como proposta filosófica, etc. E a nível de pastoral isso serviu. Foi sobre isso que se estabeleceu o que se chamou exatamente filosofia moderna, né, que é a metafísica clássica e contemporânea. Acho que temos que ter isso presente sempre, para entender que não estamos fazendo aí um linchamento do homem René Descartes, mas não será por conta de sua integridade moral, sua vida piedosa e coisa, que temos que deixar passar essas coisas de erros primários em filosofia no seu discurso do método.